Meus queridos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio de mais um dia em que o Senhor tem nos concedido. Porque todos os dias que dormimos e acordamos, somos abençoados pelo Senhor. É aquilo que o salmista Davi disse: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Queridos, simples reflexão para os nossos corações. Mas antes, queremos saudar ao pastor Zacarias com a paz do Senhor, a sua esposa, os seus filhos, irmão Jadiael. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, que o Senhor continue vos abençoando, a todos os irmãos da igreja, que Deus continue derramando das bênçãos dele sobre as vossas vidas. Sabemos que nós estamos passando por um processo difícil em que o nosso estado, o nosso país está atravessando, mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele não muda. As coisas podem mudar, tudo muda de lugar, mas Deus, Ele não muda. As mãos do Senhor continuam estendidas para continuar salvando, abençoando e dando vitória ao seu povo. Querido, nessa manhã eu gostaria de deixar uma reflexão que está embasada no livro de Lucas. Gostaria que você que tem a sua Bíblia analisasse comigo alguns textos, ou esse texto do capítulo 15, que está em Lucas capítulo 15, do versículo 8 até o 10. São apenas 3 versículos que o Senhor nos conceda nesta noite uma palavra mandada pelo seu Santo Espírito para os nossos corações. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos céus, diante de Deus, por um pecador que se arrepende. Queridos, Deus, Ele tem falado aos corações, Deus tem dado ao seu povo muitas vitórias, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma. E a Bíblia diz que ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Querido, Jesus, ele foi um estrategista na arte de pregar. Jesus sempre se referia, a maioria das suas pregações tinha algumas parábolas. Por quê? Porque Jesus não queria dar a entender as coisas de Deus àquelas pessoas que não davam valor à sua pregação. Se nós formos ver no começo do capítulo 15 de Lucas, diz assim a Bíblia, capítulo 15: E chegavam-se a ele grandes todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas, e murmuravam dizendo: este recebe pecadores e comem com ele. Queridos, Jesus, ele veio à terra com a finalidade de salvar o homem que se havia perdido. O homem sempre foi transgressor e desviou-se das verdades do caminho de Cristo.
Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que libertasse o mundo dos seus pecados e do seu juízo. Jesus veio com a finalidade de transmitir a mensagem do Evangelho a todos aqueles que crerem e que o aceitarem como Salvador. Porque não é por violência, não é de todo jeito. É preciso que se entenda e confie na mensagem que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é transmitida ao coração do homem. Então, querido, Jesus veio com essa finalidade, mas muitas pessoas não entendiam, e se entendiam, não compreendiam, e não queriam, porque uma coisa é não poder, outra coisa é não querer. Pessoas que não queriam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, pela pregação de Cristo. Então Cristo, ele usava a parábola para que muitos não entendessem, porque só quem entendiam eram aqueles que realmente tinham o conceito da salvação que há em Cristo Jesus. E numa dessas parábolas, que se nós fôssemos analisar direitinho, eu poderia dar o título a essa parábola de achados e perdidos. Coisas foram perdidas, coisas foram achadas. Se perdeu algo, mas também se achou. Se observarmos no capítulo 15, a parábola de Cristo, ele começa dizendo que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Mais adiante ele diz que uma mulher tinha 10 dracmas e se perdeu uma, 9 ficaram. Mas depois, mais adiante, a partir do capítulo 11, ele fala da parábola do filho pródigo, que um homem tinha 2 filhos, um perdeu-se e o outro ficou. Mas, querido, nesta manhã eu quero embasar a minha reflexão nesta mulher, na mulher da dracma perdida. Se nós formos analisar este capítulo 15, como eu já disse, houve percas e houve achados. Nem todas as vezes que se perder algo vai se encontrar, vai se achar. Mas aqui, todas as vezes em que se perdeu algo, ele foi achado. Vamos analisar. No capítulo 15 começa Jesus dizendo que o pastor tinha 100, perdeu uma. Diz que ele, achando, dando falta da ovelha perdida, foi ao encontro dela. Depois Jesus fala sobre a mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, mas nem por isso deixou de procurá-la. Depois Jesus fala do filho pródigo, do pai que tinha 2 filhos. Um saiu e se perdeu no mundo e o outro ficou. Mas eu gostaria, querido, de chamar a tua atenção para esta mulher. Esta mulher que Jesus cita como uma mulher que perdeu as 10 dracmas, ela nos traz lições valiosas, que se eu e você fôssemos analisar pela ótica espiritual, nos traz conceitos que nós devemos seguir e tirá-los para a nossa situação atual. Queridos, nós vamos ver que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. E era um costume na Palestina de toda mulher que se casava, ela recebia de dote, de presente, 10 dracmas. E usava durante todo o seu casamento. Enquanto o seu casamento perdurasse, ela usava na pulseira aquelas dracmas, ou num transilim, ou no seu véu. Ela usaria aquelas 10 dracmas, dando a entender
que aquelas 10 dracmas que foram conseguidas como dote para ela, que foram dadas como dote a ela, ela estava dizendo o quê? Que respeitava o marido, que o seu casamento era próspero e que tudo ia bem. Enquanto ela estivesse mostrando no frisado do cabelo ou nos seus adornos aquelas dracmas, ela demonstrava a confiança que ela tinha no seu esposo e o amor e a segurança no casamento que ela havia adquirido. Mas, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que essa mulher ensina nesta manhã. A Bíblia diz que a mulher tinha 10, mas um dia perdeu-se uma. Queridos, vamos analisar direitinho. Atentai agora pela ótica do Espírito de Deus. Essa mulher tinha 10, perdeu-se uma. Ela podia simplesmente dizer: quem tem 10 perde uma. Podia dizer: não, eu tenho 9, fiquei com 9 ainda. Mas a Bíblia diz que ela tomou algumas atitudes que chamam a minha atenção, e eu quero chamar a sua atenção para isto nesta manhã. As 10 eram justas. Se perdeu uma, ficou 9. Mas a Bíblia diz que aquela mulher tomou algumas atitudes. Quantas vezes, amigos, queridos irmãos, prezados ouvintes que estão me escutando nesta live, nós não perdemos algo? E a maioria das vezes nós não perdemos na rua, perdemos em casa. A maioria das nossas perdas são feitas dentro da nossa própria casa. Quantos esposos não perderam o amor da sua esposa? Quantos cônjuges estão hoje separados porque perderam a consideração, o amor, a fidelidade de um para com o outro, e as suas vidas hoje estão miseravelmente arraigadas? Quantas pessoas, quantos filhos que perderam dentro de casa, não foi fora, o amor do seu pai? Quantos pais perderam o amor de seus filhos? Quantas pessoas que perdem as coisas? A maioria das coisas são perdidas dentro da sua casa, porque quando se perde fora, ainda se diz perdeu-se fora, mas a maioria das percas são feitas dentro da nossa própria casa. Mas essa mulher me ensina algo, e ensina você também, e eu quero passar para você nessa reflexão algo que essa mulher nos ensina a fazer na parábola que Cristo citou. Primeira coisa, ela tomou uma atitude. Querido, quantas vezes nós perdemos algo de interessante na nossa vida por falta de atitudes? Essa mulher tomou uma atitude. A Bíblia diz que ela pegou um candeeiro. A primeira coisa que ela fez, queridos, ela pegou uma lamparina e iluminou a casa, porque estava escuro. E uma das coisas que eu já vi e presenciei em alguns vídeos é que lá na Palestina aquelas pessoas que tinham uma renda fraca, ou que eram pessoas que tinham uma casa modesta, essas casas não tinham janelas. Então eram casas escuras, eram casas que eram escuras, tenebrosas. Então era preciso acender uma luz para procurar algo. E esta mulher, ela tomou atitude e pegou uma candeia e começou a procurar. Queridos, será que não está na hora de você começar a procurar dentro da sua casa algo que você perdeu? Será que não está na hora de você pegar a candeia do Espírito Santo de Deus, que é luz para o teu caminho, que está escrito no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e ela também é luz para o meu caminho? Será que não está na hora de você refletir
parar como aquela mulher parou e pegar a lamparina da palavra de Deus e começar a usar dentro da sua casa, por algo que você deixou, por algo que você está esquecido, por algo que você perdeu. Jesus nesta noite está dizendo a você: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Queridos, na hora que esta palavra começar a clarear a tua vida, você vai descobrir algo que você perdeu, algo que está perdido, que você não dá mais valor. Mas já diz um provérbio popular: é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes. Cristo, está na hora de você se levantar, tomar uma atitude como aquela mulher. A segunda coisa que esta mulher me ensina, depois de pegar a lamparina e clarear, ela levantou-se e pegou a vassoura. Queridos, mais uma vez, Deus está falando com você nesta manhã. Escute, atente para a voz de Deus. O Senhor está falando ao teu coração. Acenda a lamparina do Espírito na tua vida. Pegue uma vassoura, espiritualmente falando, e varra da tua vida aquilo que não tem sentido, aquilo que está te ofendendo, indo para nada na tua vida. Muitas vezes precisamos varrer, outras vezes precisamos clarear. Se não fosse, aquela mulher tomou uma atitude, mas ela dependeu dessas duas coisas. Ela dependeu da lamparina para clarear a sua vida, para clarear o ambiente, para poder ver. E ela também dependeu da vassoura para poder varrer a sujeira e encontrar a dracma que foi perdida. Queridos, e se nós fôssemos ver na palavra de Deus, houve, como eu já disse no começo, todos perderam. O único que foi perdido lá fora foi a ovelha, porque se perdeu no campo. O pastor, quando trouxe-as para o redil, viu que lá fora tinha se perdido uma. Automaticamente ele deu meia volta, deixou as 99 no aprisco, em segurança, e foi ao encontro daquela que estava perdida. Nesta manhã Deus está indo ao teu encontro. Deus está abrindo a tua mente e dizendo: filho, eu ainda estou à tua procura. Aleluia. Deixa-te encontrar, porque eu tenho algo para dizer a você. O Deus que você servia, que você glorificava, e que hoje você não tem mais esta alegria, está pronto a te abençoar, a glorificar a tua vida, a dar um sentido a esta vida que está morta espiritualmente. Mas Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele dá vida. E você que está precisando de vida, talvez você diga: mas eu tenho vida. Mas eu estou falando de uma vida propriamente dita, que é a vida espiritual. Querido, quantas pessoas estão com essa vida física, mas estão mortas espiritualmente falando. Mas nesta manhã, que o Espírito de Deus ache lugar na tua vida, no teu coração, dando um novo sentido, uma nova visão de vida espiritualmente falando, e que tudo concorra bem para a glória de Deus na tua vida. Voltando à mulher, ela precisou da vassoura para varrer, precisou fazer algumas coisas da lamparina para iluminar a escuridão que estava. Mas o pastor perdeu lá fora. Foi a única dessas parábolas, das 3 parábolas que Jesus conta, que algo se perdeu lá fora. Mas a dracma foi perdida dentro de casa. O filho pródigo saiu de dentro de casa
se perdeu, começou a se perder dentro de casa. Ele não se perdeu lá fora. Lá fora foi o complemento que o diabo atuou na vida dele. Mas ele começou a perder tudo que tinha dentro de casa. Filhos, filhas, irmãos, irmãs, vamos começar a dar mais valor às coisas que Deus entrega nas nossas mãos. Nesta manhã Deus está dizendo a você: levante-se. Deus não fez você para estar caído. A beira do caminho não é o teu lugar. À beira da estrada ficam os fracos, aqueles que foram ultrapassados. Mas Deus está no comando para te levantar e te dar vida. Queridos, que nesta manhã essa reflexão dada pelo Espírito Santo de Deus possa achar lugar no teu coração. De novo, falando na dracma, aquela mulher, ela tinha uma vida boa com seu esposo, que era representado naquela dracma que ela carregava, os seus adornos. Mas a Bíblia diz, nessa parábola que Jesus ensina, que a ovelha se perdeu, a dracma se perdeu, o filho pródigo se perdeu. Mas eu quero te mostrar uma coisa: todas as vezes que foram perdidas, houve achados. A ovelha foi achada pelo pastor e ele a trouxe em seus ombros e colocou de volta. Colocou remédio nas suas feridas, sarou-as e deu descanso a ela. A mulher encontrou a dracma perdida. O filho pródigo voltou. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é no capítulo 15, aonde Jesus, em todo o final da parábola, ele deixa uma expressão muito clara. No capítulo 15, no versículo 10, diz assim: e assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Querido, houve percas, mas quando houve achado, houve alegria. Nesta noite, Jesus quer encontrar você. Ele sempre está no mesmo lugar, porque Jesus nunca saiu da posição dele. Você, eu, é que muitas vezes nos desviamos da atenção de Deus para nós. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. Deus está nesta noite falando a você: aonde está você? Aonde está você perdido, que perdeu a alegria do Espírito Santo, que perdeu a comunhão da igreja, que perdeu a alegria que tinha? O teu lugar está vazio, querido. Ninguém pode preencher. Mas nesta noite a Bíblia diz que vai haver alegria no céu, ou há alegria no céu, pelo pecador que se arrepende. Está chegando a hora de você dar meia volta neste caminho de perdição que você está andando e começar a voltar a praticar o primeiro amor. Jesus, ele não quer te perder. Da mesma forma que o pastor encontrou a ovelha, da mesma forma que a mulher encontrou a dracma, da mesma forma que o pai estava esperando pelo filho, Jesus está esperando por você. Ele nunca te deixou, ele nunca te desamparou, ele nunca te abandonou. Ao contrário, você e eu, nós, é que muitas vezes nos separamos dele. Mas nesta manhã, ele está dizendo a você: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Deus, através dessa simples palavra, possa achar lugar em teu coração e que tu possas voltar a praticar o primeiro amor. Jesus te convida, o Espírito Santo está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz, diz a Bíblia, Jesus vai entrar e vai fazer uma grande festa com você. E eu garanto a você que aquela alegria que você tinha antes, você vai voltar a sentir, e até maior. Porque nas parábolas Jesus sempre frisou isso. Depois da perca,
houve achados. E na hora que se acha, a Bíblia diz que os anjos do céu fazem festa por ti. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te recompense. Essa é a palavra de Deus para ti nesta manhã. Glória a Deus. E no final de tudo, eu digo uma coisa a você: Deus será louvado. Que Deus te abençoe e que te recompense. Amém.